Então, o primeiro exercício que eu vou fazer é uma aplicação simples dessa fórmula do valor atual de um fluxo de caixa, tá? Então, uma coisa importante, essa que a gente colocou aqui, valor atual de um fluxo caixa, e eu coloquei V a zero. Então, quando eu estou calculando por essa fórmula aqui, eu estou escolhendo, então eu escolhi a data focal, que a gente chama data focal zero. Tá? Então, eu estou concentrando minha atenção para comparar os fluxos numa data focal, que é a data zero. E eu poderia escolher outra data, poderia escolher outra data. Então, aqui eu estou escolhendo a data focal zero, que vai ser sempre, em geral, vai ser sempre a data que a gente vai escolher. A gente pode escolher outras datas. A data que a gente escolhe para comparar os fluxos de caixa é o que a gente chama de data focal. Isso dito, então, vamos calcular qual que seria o valor atual desse fluxo de caixa aqui, tá? Então, a gente tem esse fluxo de caixa aqui, esse aqui é no período 0, período 1, período 2, período 3. Então, esse aqui é o exercício que a gente vai calcular. Vamos pegar uma taxa de juros para fazer esse cálculo. Então, eu vou escolher a taxa de juros de 2% ao mês para fazer esse cálculo. Por que eu escolhi essa taxa de 2% ao mês? Porque eu precisava escolher uma taxa, eu não tenho nem... Esse é um problema teórico, né? Posso escolher a taxa que eu quiser. Na vida real, essas taxas elas são escolhidas a dedo conforme o que elas representam. Então tá, se eu for fazer isso aqui por fórmulas, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor atual aplicando aquela fórmula que a gente viu e isso vai ser exatamente o seguinte. Então é 2% ao mês, transformados em taxas unitárias, eu tenho 0,02, né? Então, na fórmula do valor atual, a gente tem isso aqui, R0 mais R1 dividido por 1 mais I na 1, mais R2 dividido por 1 mais I na 2, e aqui como eu só tenho 1, 2, 3, termina em R3 dividido por 1 mais I na 3, certo? Se a minha taxa é de 0,02, esses numerozinhos, 1 mais I, eu vou ter eles 1,02 aqui, né? É o que vai estar dentro desses parênteses aqui, tá? E esses valores R0, R1, R2, R3, eu tiro dessa tabela. Então, qual que seria o valor atual na data zero desse fluxo de caixa aqui? Seria menos 1.000, que é o meu R0, mais 200, dividido por 1,02, né? Na 1, mais 100 dividido por 1,02 ao quadrado, menos 600 dividido por 1,02 ao cubo, tá? Então, se eu fosse fazer usando essa fórmula diretamente, eu faria dessa maneira. Ah, professora, não dá para usar a calculadora financeira? Dá para usar a calculadora financeira, e é o que eu vou mostrar agora. Então, se vocês têm dificuldade de fazer esse cálculo, é um cálculo chatinho de fazer uma calculadora comum, mas é possível, tá? Então, vocês me digam lá no fórum se vocês têm dificuldade para fazer esse cálculo numa calculadora comum, tá? Como que a gente faz esses cálculos na calculadora financeira? Bom, então a gente vai aprender umas funções novas nessa calculadora financeira, tá? Então, para fazer na calculadora financeira, eu vou focar direto aqui nesses valores aqui do fluxo. Então, vamos lá. Então, na calculadora financeira, tá? A gente vai ter que ter o cuidado, tá? Para começar, a gente vai ter o cuidado não só de fazer o F clear fim, tá? Se a gente está no meio de uma conta de calculando o valor atual de fluxo de caixa um atrás do outro. A gente também vai ter que ter o cuidado de fazer um F clear, que esse é o menu clear, reg, que é limpar todos os registros. Esse menu fim, do Clear Fim, eu limpo essas teclas, o N, o I, o PV, o PMT, o FV, tá? Ó, então aqui eu vou sujar a memória da calculadora para mostrar para vocês como limpa, tá? Então, tô só colocando números aleatórios e sujando a memória. Pronto, sujinho. Agora, todas as teclas no menu financeiro estão sujas. Faço F Clear Fim. E agora, se eu usar a função RCL, o recall, e voltar nas teclas da função financeira, eu vejo que está tudo zerado. Então, realmente funciona. Agora, para mostrar que a tecla CLX, que é um erro bem comum usar para tentar limpar a memória da calculadora,
não funciona para essa função, eu sujei tudo de novo. Se eu fizer CLX e voltar nas posições na memória financeira, eu vejo que elas continuam sujas. Mas se eu fizer o fclearFin e usar a função recall para ver as posições da memória financeira, tá tudo limpinho, tá tudo zerado. Então, essa funciona, a outra não. Quando eu faço Clear Reg, eu limpo não só o N, o I, o PV, o PMT, o FV, como eu limpo todos esses outros aqui, inclusive as outras posições de memória. Então, eu limpo toda a calculadora, eu zero a calculadora. Então, agora a gente vai fazer um fclearFin e um fclearReg também, tá? Para deixar tudo a calculadora zerada. Então, antes a gente fazia só o fclearFin e agora a gente vai fazer também o fclearReg. Tomem cuidado que o clearReg, ele fica junto da tecla CLX, mas antes vocês têm que teclar F. Aí, como é que a gente vai fazer? Então, aqui a gente vai aprender funções novas, tá? Esses valores RJ na calculadora, tá? Eles são controlados pelo CF0, que é o R0, e o CFJ, que seriam os RJs, tá? Então, na calculadora, eles são essas funções em azul. Então, o CF0 é onde eu vou guardar o meu R0 e o CFJ seria onde eu vou guardar os meus RJ, tá? Então, eu tenho essas duas teclas. O R0 é diferenciado dos RJs, tem sua tecla especial. Professora, não estou enxergando CF0 e CFJ. Então, o CF0 e o CFJ, eles são essas funçõezinhas em azul e estão embaixo da placa da teclas PV, CF0, então CF0 seria um valor na data zero, né? Por isso que ele está junto da tecla PV. E o CFJ, né, em analogia, está junto da tecla PMT, tá? Ele é uma versão genérica de uma anuidade, né? Então aqui a gente tem o CFJ, são essas funções em azul. Então, a função CF0 é essa em azul junto do PV, CFJ junto do PMT e NJ, que a gente também vai aprender a usar, está junto do FV. A gente também vai aprender a usar a função que está em laranja, NPV. Então, como o CF0 é uma função em azul, eu tenho que primeiro usar a tecla azul G, a mesma coisa para o CFJ. Nesse exemplo, eu estou colocando o valor de 300 no CF0 e de 62 no R1. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte... Para entrar, primeiro passo, a gente vai entrar os dados do fluxo de caixa usando essas teclas aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou lançar os dados, ó, meu CF0 é menos 1000, então escrevi 1000, usei a tecla CHS para trocar o sinal de 1000, e para armazenar isso em CF0, eu vou usar GCF0, armazenei em CF0, tá? Agora vamos para os próximos dados. Eu tenho que lançar eles na calculadora em sequência. Então eu vou lançar primeiro. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um grau de atenção grande, tá? A gente não pode pular nenhum e a gente não pode pular nenhum. A gente tem que fazer todos na mesma ordem. Então eu vou lançar um por um. 200, 100, 200, 100 e menos 600. Um atrás do outro. Então vamos lá. 200 G CFJ. Lancei meu R1. Agora eu vou lançar o próximo, 100 CFJ, lancei meu R2 no CF2, agora eu vou para o próximo, 600, olha, 600, troca sinal, G, CFJ, lancei meu R3, pronto, agora eu já lancei todo esse fluxo, o que mais que eu preciso? Bom, eu preciso lançar também a minha taxa, né? A taxa que eu escolhi é 2% ao mês, aonde eu coloco a taxa? Coloco no mesmo lugar de antes, na tecla I. Pronto, agora eu lancei todo o meu fluxo. Como é que eu calculo o valor atual? Puxo o PV? Não exatamente. A gente vai usar uma outra função agora, que chama NPV, que é o Net Present Value, que é exatamente o valor atual do fluxo de caixa. Então, esse NPV, a gente utiliza ele para calcular o valor presente, quando a gente faz esses lançamentos de fluxo de caixas, que alguns são positivos, outros são negativos, então ele calcula o valor líquido, né, com parcelas que são positivas e parcelas que são negativas. Então é nisso que o NPV se diferencia do PV, tá? E essa função NPV, ela é uma função em laranja, que está ali em cima do PV, NPV, uma função em laranja.
Então, para eu calcular o NPV, o que eu faço? Eu aciono a tecla F, que é a tecla laranja que puxa as funções em laranja. Então, vou ter aqui F, NPV. Então, esse fluxo aqui, esse fluxo de menos 1.000, 200, 100, menos 600, a taxa de 2% ao ano vale 1.273, aqui eu tenho 19, terceira casa é um 8, então eu arredondo para cima, 1.273,20. Esse é o valor atual desse fluxo. Isso é negativo, né, gente? Esse dado aqui, ele é importante. Então, é menos 1.273,20. Em todo detalhe, limpo a memória da calculadora, F-clear reg, depois lanço menos 1.000 no CF0, depois lanço 200 como R1 no CFJ, depois lanço 100 no CFJ como R2, por fim 600 negativo no R3. Lanço a taxa, peço NPV. Então, olhem, essa taxa aqui ela é baixinha, né? 2% ao mês. Observem que esse resultado aqui, ele é diferente da gente somar todas as coisas. Por quê? Porque quando a gente simplesmente soma todas as coisas, é como se a gente estivesse considerando a taxa zero, a taxa nula. A gente não está considerando o valor do dinheiro no tempo, certo? Esses cálculos, eles passam a ser interessantes e necessários quando existe uma taxa de juros sendo aplicada. Então, aqui, apesar da taxa de juros não ser muito alta, se eu somar todas essas parcelas, eu vou ter menos 1.000, mais 200, 800, menos 800, menos 700, menos 1.300. A soma simples das parcelas daria menos 1.300, mas o resultado considerando a taxa de 2% ao mês, é menos 1.273. E se eu mudo a taxa, o que acontece? Se eu mudo a taxa, muda esse resultado. Então, por exemplo, vou botar uma taxa alta, de 10. Tem uma taxa de 10, o resto, mexi só na taxa, o resto continua tudo igual. Aí vou pedir de novo o meu NPV. Menos 1.186,33. Então, mudando a taxa, já muda esse valor atual. E se vocês quiserem, vocês podem brincar mais com isso. Se eu botar a taxa de 1%, o que acontece? Mudou um pouquinho, menos 1.286. Se eu botar uma taxa de 30, o que acontece? Menos 1.060. Então, o valor o que eu quero dizer com essa brincadeira é à medida que quando a gente brinca com essa taxa, muda o valor atual do fluxo. Então, muitas vezes um fluxo é equivalente ao outro numa determinada taxa, mas muito provavelmente se a gente trocar a taxa, eles perdem essa equivalência. Então, a questão da equivalência de capitais, ela é dependente da taxa em que está se concentrando o cálculo, certo? Então tá, então agora a gente já sabe como calcular o valor atual de um fluxo de caixa usando a calculadora financeira. Vamos a outros exemplos.